Olá pessoal, o capítulo 12 do livro trata das sessões críticas em sistemas de tempo real. E neste vídeo eu vou comentar a questão 5, que aparece ao final do capítulo. A questão 5, ela na verdade usa o mesmo sistema de tarefas da questão 4. Ela diz assim: para este mesmo sistema da questão anterior, que é o da questão 4, e aí eu copiei ele aqui para este slide, determine o tempo máximo de bloqueio. Então nós queremos o tempo máximo de bloqueio de cada uma das tarefas, assumindo como política de alocação de recursos, e aí nós temos um item A e um item B, desliga preempção e teto de prioridade. Então vamos resolver um e depois o outro. No item A, nós temos então a desliga preempção, ou seja, quando uma tarefa faz um lock com sucesso em um mutex, ela desliga a preempção no processador, ou seja, ninguém mais executa, só ela. É como se ela imediatamente recebesse uma prioridade altíssima, mais alta que todo mundo. Então vamos lá. No desliga preempção, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que tarefa ocupa o mutex e por quanto tempo, porque ela vai impedir todo mundo acima dela de rodar por aquele tempo. Então vamos lá. A tarefa 5, ou job 5, né? Aqui está como job, mas é a tarefa 5, aqui nós temos que ela usa um milissegundo, uma unidade de tempo y, mas ela usa o x aqui, né? Esse cara aqui esse fecha colchete está errado, foi digitado a mais. Então, se a tarefa 5 dá um lock no x, ela desabilita a preempção por quantas unidades? 3, mais uma 4, mais uma 5. Então aqui nós temos 5 unidades de tempo com preempção desligada, né? Vou botar aqui, desligada. A tarefa 4, ela pode desligar a preempção por 4 unidades de tempo. A tarefa 3 é 0, né? não desliga. A tarefa 2, ela pode desligar preempções por 5 unidades de tempo. E, finalmente, a tarefa 1, ela pode desligar preempções por 3 unidades de tempo. Então, vamos lá. O que eu quero? Eu quero o tempo máximo de bloqueio, o worst case blocking time, no caso, né? Então, vou botar aqui B5. A gente pode começar por cima ou por baixo, tanto faz. Vamos começar aqui por baixo, que eu acho que é mais fácil. A tarefa 5 é a tarefa de mais baixa prioridade do sistema. Não tem nenhuma outra tarefa com prioridade mais baixa que ela. Portanto, por definição, ela não pode ser bloqueada. Uma tarefa só é bloqueada por outra com prioridade mais baixa que ela. Não existe ninguém com prioridade mais baixa que a tarefa 5. A tarefa 5 jamais será bloqueada e aqui nós temos 0. Por outro lado, vamos lá. Tarefa 4. A tarefa 4, se ela for azarada, o que vai acontecer? A tarefa 5 pega o x, desliga preempções, e um infinitesimal depois deveríamos ter a chegada da tarefa 4, a qual normalmente preemptaria a tarefa 5, dado que ela tem prioridade mais alta. No entanto, a tarefa 5 desligou as preempções ao dar o lock em x, e portanto a tarefa 4 não consegue executar. Por quanto tempo a tarefa 4 não vai executar? Por 5 unidades de tempo, que é o que a tarefa 5 mantém preempções desligadas. Então eu tenho aqui que o bloqueio da tarefa 4 é 5. Uma característica do desliga preempção é que no momento que tu tem uma tarefa que desliga as preempções por tanto tempo, isso vai afetar todo mundo que está acima, né? Então, eu já sei de cara que, no mínimo, B3, B2 e B1 serão 5 também, porque tem um cara lá embaixo, no caso da tarefa 5, desligando preempções por 5 unidades de tempo.
Vamos lá, B3. O que pode acontecer com a tarefa 3? A tarefa chega e, por conta de um lock, não executa. Pode ser um lock de 4 unidades de tempo da tarefa 4 ou um lock aqui de 5 unidades de tempo da tarefa 5. Como eu quero o pior caso é 5 e, portanto, eu vou ter um 5 aqui. O interessante é que a tarefa 5 não executa lock. Ela nunca usa mutex, ela nunca executa um lock. No entanto, por conta deste protocolo usado, ela terá que esperar 5 unidades de tempo no pior caso. Tarefa 2. Bom, a tarefa 2, ela não vai ser atrapalhada pela tarefa 3, mas pode ser atrapalhada por 4 unidades da tarefa 4, né? 0, 4 ou 5 aqui. De novo, 5 é maior, worst case cenário, 5. Finalmente, tarefa 1. A tarefa 1 pode ser atrapalhada por 5, ou bloqueada, né? A tarefa 1 pode ser bloqueada por 5 unidades de tempo pela tarefa 2, 0 pela tarefa 3, 4 pela tarefa 4, 5 pela tarefa 5. O pior caso é 5 ou 5, né? Então, o pior caso é 5. Pode somar? Não, não pode somar, porque no momento em que ou o J5 ou o J2 derem um unlock, e a tarefa 1 está esperando, a tarefa 1 preempta e entra, né? Então eu não consigo botar em sequência. Qualquer uma das tarefas 2 ou 5 que chegue vai bloquear a tarefa 1. Mas no que ela executar um unlock no mutex, ela vai liberar a tarefa 1 de maneira que eu não posso juntar e é o máximo das situações de bloqueio. Então aqui temos a solução para o item A desta questão. Desliga a preempção. A questão tem 2 itens e são as mesmas tarefas, os mesmos números, mas no item B nós vamos usar teto de prioridade ou priority ceiling. Aí é um pouco mais complicado, porque eu tenho que descobrir que tarefa atrapalha ou bloqueia qual tarefa via qual mutex. Então não é uma coisa tão fácil como no desliga a preempção. Vamos lá então, pessoal. Eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Eu vou botar aqui tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4 e tarefa 5. Temos 2 mutexes, 2 recursos compartilhados, né, que é o x e o y. Vou botar aqui o y e vou colocar aqui embaixo o x. Como estamos usando priority ceiling, vamos determinar qual é o priority ceiling, qual é a prioridade teto de cada um dos recursos. Para isso, eu tenho que saber que tarefa usa qual recurso. Então, vamos lá, vamos copiar do texto para o desenho. Aqui a tarefa 1, ela usa y. Ela usa y, então tarefa 1 usa y, por 3 unidades de tempo. A tarefa 2 usa x, então vou colocar aqui, usa x, por 5 unidades de tempo. Tarefa 3 não usa nada. Tarefa 4 usa y, então vamos lá, tarefa 4 usa y por 4 unidades de tempo. E finalmente a tarefa 5. A tarefa 5 usa os dois, então deixa eu botar aqui, tarefa 5 y e tarefa 5 x. Y ela usa por 1 unidade de tempo, então deixa eu escrever 1 aqui. X, ela dá o lock, né? Aqui, ó, dá o lock, 3 mais 1, 4, mais 1, 5, unlock. Então temos 5 aqui. Muito bem. Bom, como é que eu descubro o tempo de bloqueio de cada tarefa? Uma tarefa vai ser bloqueada sempre por alguém de mais baixa prioridade, que recebe, né, importância por compartilhar o mutex com alta prioridade. É isso que nos obriga a saber o teto. No caso aqui, o recurso y, qual a tarefa mais importante que usa ele? É a tarefa 1. Então o teto de y é 1.
Recurso X. Qual a tarefa mais importante que usa X? É a tarefa 2. Então, o teto de X é 2. Vamos lá, bloqueios. Deixa eu colocar aqui. Vamos começar de baixo para cima, que eu acho que sempre é mais fácil. Tarefa 5. A tarefa 5 é a tarefa de mais baixa prioridade. Não tem ninguém com prioridade mais baixa que ela. Então, não tem ninguém para bloqueá-la. O bloqueio dela vai ser 0 por definição. Tarefa 4. Existe alguma tarefa abaixo da tarefa 4? Sim, a tarefa 5. A tarefa 5 usa mutex? Usa o X e usa o Y. Ela usa o X por 5 unidades de tempo e usa o Y por 1 unidade de tempo. O teto de X atrapalha a tarefa 2? Desculpe, a tarefa 4, né? O teto de X atrapalha a tarefa 4? A gente está, deixa eu fazer aqui, né? Essa aqui já foi, a gente está olhando a tarefa 4. O teto de X atrapalha a tarefa 4? Sim, porque se a tarefa 5 herdar a prioridade 2, ela vai bloquear a tarefa 4. Né? Então, eu tenho que, via X, isso aqui atrapalha. E via Y? Bom, de novo, né? Se a tarefa 5 herdar a prioridade de 1, ela vai bloquear a tarefa 4 por 1 unidade de tempo. Então, as duas importam. Mas para Sealing, tu tem uma seção crítica apenas de bloqueio, né? Ou acontece uma antes ou a outra antes. No que houver o unlock daquela que ocorreu antes, a segunda não ocorre mais, porque a tarefa 4 não deixa mais a tarefa 5 executar. Ou, em outras palavras, a tarefa 5 consegue atrapalhar a tarefa 4 por uma seção crítica apenas, e não mais que isso. Então, eu vou escolher o pior cenário, e nós temos aqui 5. Né? Nós temos aqui 5. Então, foi a tarefa 4. A tarefa 3. A tarefa 3 é interessante porque ela não usa nenhum mutex. No entanto, será que ela consegue ser bloqueada por alguém? Ela será bloqueada por alguém? Então, vamos lá. Eu tenho que olhar o seguinte. Quais são as tarefas com prioridade mais baixa que a tarefa 3? Eu vou botar aqui em cima. Bom, eu tenho a tarefa 4 e tenho a tarefa 5. A tarefa 4 usa um mutex, usa o Y. A tarefa 4 usa o Y, cujo teto é mais alto que a tarefa 3. Então, pode acontecer, por exemplo, da tarefa 4 herdar prioridade 1. Né? Se ela travar T1, ela herda prioridade 1. E se isso ocorrer, ela, por 4 unidades de tempo, vai bloquear a tarefa 3. A tarefa 5 usa mutex? Usa Y e usa X. Ela usa Y por 1 unidade de tempo. Essa aqui a gente já viu, né? E usa X por 5 unidades de tempo. Muito bem. Vamos lá. Se a tarefa 5 usar o Y, dar um lock em Y, ela vai, por exemplo, poder herdar a prioridade 1. Né? Ou erguer o teto do sistema, mas isso não importa aqui. Ela vai herdar a prioridade 1 e vai trancar a tarefa 3. Então, este bloqueio aqui, ele pode ocorrer. Por outro lado, se a tarefa 5 der um lock em X, ela pode também herdar prioridade 2, o que atrapalha a tarefa 3. Né? O fato é que as tarefas 4 e 5 usam Y e X, e tanto Y como X têm um teto mais alto que a tarefa 3, atrapalha a tarefa 3. Então, eu tenho 3 cenários possíveis. Qual é o pior cenário? É esse daqui. Tarefa 5, via X, herda uma prioridade 2, a qual não deixa a tarefa 3 executar. E, portanto, aqui, de novo, nós temos um 5. Tarefa 2. Eu tenho que fazer o mesmo tipo de análise, pessoal. Então, deixa eu apagar aqui.
Eu tenho que perguntar quais são as tarefas com prioridade mais baixa. Entre elas, quais usam mutex? E entre estas, que mutexes podem atrapalhar a vítima em questão, né? No momento agora, a vítima é a tarefa 2, porque eu quero determinar B2. Muito bem, quem tem prioridade abaixo da tarefa 2? A 3, a 4 e a 5. Muito bem. A tarefa 3 usa mutex? Não. A tarefa 3 não usa mutex, então ela não consegue atrapalhar a tarefa 2. Tarefa 4 usa mutex? Tarefa 4 usa mutex, usa o y, por 4 unidades de tempo. Ela consegue atrapalhar a tarefa 2? Olha só. A tarefa 4, se usar y, poderá herdar uma prioridade 1, que atrapalha a tarefa 2. Então, sim, eu tenho que considerar esse cara. Tarefa 5. Tarefa 5 nós já vimos, ela usa y e usa x. Usa y aqui em cima, uma unidade de tempo. Usa x aqui embaixo, 5 unidades de tempo. Qual o teto de y? O teto de y é 1. Isso vai atrapalhar a tarefa 2, e, portanto, eu tenho que considerar. Qual o teto de x? X é 2. Tarefa x é 2. Então, eu posso ter aqui um bloqueio direto, né? Direto da tarefa 2. Se a tarefa 5 pegar o x por 5 unidades de tempo, ela executa um bloqueio direto da tarefa 2. Então, o fato de ser igual, aqui, né? O teto ser igual, a prioridade teto do semáforo em questão, do mutex em questão, ser igual à prioridade da tarefa vítima, já basta para que a mesma seja atrapalhada. E eu tenho que considerar esse valor. De novo, qual o pior caso? Esse aqui é o pior caso. É um bloqueio direto da tarefa 2 pela tarefa 5 através do mutex x, durando 5 unidades de tempo. Então, nós temos aqui, né? Nós temos aqui 5. Falta a tarefa 1, pessoal. Então, vamos lá. Tá? Deixa eu apagar aqui de novo. E eu vou repetir essa mecânica aqui, né? Analisando tarefa por tarefa. No caso da tarefa 1, quem é que tem... vamos botar assim, deixa eu achar um lugarzinho aqui. Deixa eu botar o B1 aqui. E agora aqui a gente cria um espaço aqui. Pronto. Quem tem prioridade mais baixa que a tarefa 1? Minha vítima agora, né, a tarefa 2 a gente acabou de analisar, né, e a minha vítima agora é a tarefa 1. Quem tem prioridade mais baixa que a tarefa 1? Bem, a tarefa 2, a tarefa 3, a tarefa 4 e a tarefa 5. Tarefa 2 usa mutex? Sim, ela usa x por 5 unidades de tempo. A tarefa 2 consegue atrapalhar a tarefa 1 via x? Não. Não. Por quê? Porque como o mutex x tem um teto 2 abaixo de 1, mesmo que a tarefa 2 venha a usar o mutex x, aumentando o teto do sistema, etc., não importa, ela não consegue atingir a tarefa 1. E, portanto, eu não preciso me preocupar com esse cara aqui. Tarefa 3, usa mutex? Não, não usa mutex. Se ela não usa mutex, ela não consegue atrapalhar a tarefa 1 também. Tarefa 4. Tarefa 4, olhando aqui, eu vejo que ela usa y por 4 unidades de tempo. 4 unidades de tempo. Muito bem. Qual o teto de y? É 1. Opa, aí eu posso atrapalhar a tarefa 1. Eu vou ter que considerar esse cara. Tá? Seria até um bloqueio direto, né? Tarefa 1 bloqueada diretamente pela tarefa 4 através de y por 4 unidades de tempo. Tarefa 5. Tarefa 5 usa y e usa x. Olha só, a tarefa y usa... a tarefa 5 usa y por 1 unidade de tempo. E a tarefa 5 usa x por 5 unidades de tempo. Eu tenho que considerar y. Y tem um teto 1. Então, sim,
Eu posso atrapalhar a tarefa 1 via Y, que tem teto 1. No caso aqui até é direto, né? Se a tarefa 5 pegar Y, a tarefa 1 vai ter que ficar esperando esta uma unidade de tempo, que é usada, né, pela tarefa 5 com Y alocado. E, portanto, sim, eu tenho que considerar esse cara. E o X? Olha, o teto do X é 2. Então, novamente, mesmo que a tarefa 5 venha a dar um lock em X, ela não consegue, nem por herança, nem erguendo o teto do sistema, e certamente não por direto, ela não consegue atrapalhar a tarefa 1. Simplesmente, todo mundo envolvido com o teto X tem prioridade mais baixa que 1. Então, não atinge 1. Tá, e como é que tu sabe que todo mundo envolvido com o teto X tem prioridade abaixo de 1? O teto dele é 2. Então, o cara mais prioritário que usa o mutex X tem prioridade 2, não atinge a tarefa 1. E, portanto, esse cara aqui eu não preciso considerar. Qual o pior caso? Bom, o pior caso é esse cenário aqui, né? A tarefa 4 pega o Y e tranca 1 por 4 unidades de tempo. E, portanto, aqui nós temos 4. Então, fazendo o desenho, fazendo a análise tarefa por tarefa, para cada tarefa, vendo quais tarefas abaixo dela usam mutexes e quais são os tetos desses mutexes, eu descubro quem pode atrapalhar a tarefa em questão, por quanto tempo. E o maior cenário, uma seção crítica apenas sempre, né? Propriedade do priority ceiling, o pior cenário é o que vai ser o B, né? Que é o worst case blocking time, o tempo de bloqueio no pior caso. E aí esse B, por exemplo, se eu estou fazendo lá no capítulo 15, análise do tempo de resposta, este é o valor que eu usarei na equação do capítulo 15. Ok? Então, maiores informações sobre os protocolos para gerência de recursos, vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais, pessoal.